Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 24 ao capítulo 27. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 24, nos dois primeiras sequências, nós vamos falar do azeite para o candelabro e do pão para a mesa do Senhor. Então, olha o que Deus fala a Moisés. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, que ele seja batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuadamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem desde a tarde até a manhã, de contínuo perante o Senhor, estatuto perpétuo. Será este pelas suas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuadamente. E aí, no versículo 5, ele fala assim: também tomarás da flor da farinha e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de efa. E o porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás o incenso puro, que será para o pão, como porção memorial e oferta queimada ao Senhor, né? E os filhos de Arão, ele vai falar logo em seguida no versículo 9, que eles se alimentariam desse pão, mas ele tinha que ser comido somente no lugar santo, né? Eles não podiam levar para outro lugar, para casa, não. Ele precisava ser comido ali, porque era coisa santíssima ao Senhor. Depois disso, ele parece-me que dá uma mudança radical no texto, porque no versículo 10 ele vai falar da pena do pecado, da blasfêmia. Olha só, apareceu entre os filhos de Israel e o filho de uma israelita, do qual era filho de um egípcio. Então você já está vendo a mistura acontecendo, não é? Um certo homem israelita condenaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Ou seja, né, era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita da tribo de Dan. Esse rapaz, por alguma confusão que o texto não fala, disse que ele blasfema e amaldiçoa a Deus. Aí você vai falar: que absurdo! Será que hoje também isso não acontece? As pessoas culpam Deus e amaldiçoam Deus por aquilo que acontece no dia a dia. Muitas vezes, fruto das suas escolhas. Olha só o que aconteceu aqui. Então, o filho da mulher israelita blasfemou pelo nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que eles trouxeram a Moisés e o levaram à prisão até que lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Então Moisés, ele foi consultar a Deus o que deveria fazer em meio a isso. E disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente,
como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. É uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. E aí, no capítulo 5, ele vai falar sobre o ano do descanso, né? O que eles chamam de ano sabático. A cada 7 anos é dado direito ao descanso da terra. Olha só. Fala aos filhos de Israel, né? Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrares na terra. Então, ou seja, era uma lei para cumprimento futuro. Que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás no teu campo, 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e a uva da tua vinha não podarão e não colherás. Ano de descanso solene para a tua terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro, ao peregrino e a você, e ao seu gado, aos animais que estão na terra. Todo o seu produto será por mantimento. E aí, ele vai falar do ano jubileu. Não é a mesma coisa? Não. O ano de descanso é o sabático, ou seja, 6 anos eles plantariam, segariam, podariam, e o 7º ano não seria feito nada, comeriam aquilo que a terra desse, não é? Não interfeririam, né, no descanso dessa terra. Já o ano jubileu é a cada 49 anos, ou seja, os 50 anos. Olha só. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os seus dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante do dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra, santificareis o ano 50º. E proclamareis liberdade na terra a todos os moradores, porque é ano de jubileu. E vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Como isso funcionava? Muitas pessoas, às vezes, se endividavam e davam por penhor as suas terras. Então, a cada 50 anos, né, essa terra voltaria ao seu dono, que teve que penhorá-la ou dá-la, né, em detrimento de dívida que tinha possuído. Se alguém se tornasse escravo pela dívida, decorrido o ano jubileu, ele seria liberto, era dado a ele a liberdade. Nesse ano jubileu, tornareis cada uma sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou comprardes da mão do teu próximo, não oprima o teu irmão. Segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás de teu próximo. O segundo número dos anos dos meses, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele se vende a número de meses. Não oprimas o vosso próximo, cada um, porém, tema a Deus,
porque eu sou o Senhor vosso Deus. E aí ele vai continuar dando ordenanças, né, a respeito dessa questão do ano jubileu. Até hoje o judeu guarda o ano jubileu, né? Então, olha, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar da sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se passar de um ano e não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Então, exceções havia para o jubileu, né? Porque nós estamos falando de terra rural, aqui nós estamos falando de casa, de habitação em cidade, né? Então, Deus tratava de forma diferente no ano jubileu. Leis a favor dos pobres, olha só, né? Se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho teme, porém o teu Deus, para com teu irmão, viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe dará o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. E aí ele vai falar também de leis a respeito de escravos. Também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu ele te servirá. Então sairá da tua casa, ele, seus filhos com ele, tornará sua família a possessão dos seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito e não serão vendidos como escravo. Não te assenhoreis dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. E aí ele vai continuar, né? Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e o teu irmão junto dele empobrecer, vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver vendido, haverá ainda resgate para ele. E um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Ainda está no capítulo 20, versículo 48. Então você vê as regras, né? As exceções que Deus fala a respeito do ano do jubileu, né? E as leis em decorrência aí dos pobres e dos escravos, né? Então a gente percebe aqui que hoje a gente olha, né? Os direitos humanos, né? A Bíblia já o trazia, o Senhor Deus já o fazia, garantia no tempo bíblico. Capítulo 26, a admoestação sobre a idolatria, né? Então Deus sempre está trazendo isso ao povo. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e cumprires, eu vos darei chuva ao seu tempo, né? Então Deus alerta logo no início para não fazer ídolo e depois ele estimula o povo a ser fiel a ele, né? E aí ele diz, trarei chuva ao seu tempo, a terra dará os seus frutos, a árvore do campo também. A debrulha se estenderá até a vídima, e a vídima até a sementeira, e comereis do vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverei quem vos espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos e eles cairão a espada diante de ti. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha que coisa extraordinária, não é?
Tudo por causa da fidelidade, da honra, né? E então ele começa esse capítulo nessa advertência aos ídolos. E aí nós vamos ver que logo em seguida, depois dele falar de tanta bênção, no versículo 14 ele vai falar sobre os castigos decorrentes da desobediência. Então Deus fala assim, olha, eu quero te abençoar. Não arrume ídolos, eu sou o Senhor teu Deus. Se você fizer isso, me obedecer, olha, eu vou mandar chuva, eu vou cessar as pragas, olha, os inimigos não terão inimigos para você. Só que no versículo 14, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes com os meus mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, a vossa alma se empobrecerá. Os meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, febre ardente, farei desaparecer o lustre dos olhos e definharão pela vida, semearão debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos é que comerão o que você plantou. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis ferido diante do teu inimigo. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa do vosso pecado, né? Então Deus vai trazendo, e aí ele diz ainda no 26, quando eu tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vo-lo entregarão por peso e comereis, porém não vos fartareis. E aí ele continua, destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens do sol, lançarei os vossos cadáveres sobre o cadáver dos vossos deuses. Olha quantas coisas terríveis, né? Então Deus faz esse alerta sobre erguer outros deuses. Deus, ele é um Deus que ele tem ciúmes de nós. Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele não abre mão, sabe, de ser único na tua vida. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. Declaramos hoje que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor e queremos sim cumprir os teus estatutos em todos os dias que vivermos aqui nessa terra. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.